Qual é a maior organização de esquerda no Brasil? É o PT. O PT tem uma oposição radical ao modelo neoliberal implementado no Brasil desde o governo FHC e a consequente governança, a formatação política do Estado neoliberal? Não. Vamos lá, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não. Por exemplo, os 3 pilares da macroeconomia do FHC, regime de metas de inflação, câmbio flutuante e superávit fiscal, isso é dogma inquestionável. E aí, basta pegar as entrevistas do ministro Fernando Haddad ou da ministra do Planejamento Simone Tebet. As privatizações do governo FHC, como a privatização da Vale, foram revistas? Não, tá ligado? As contrarreformas do Estado e da administração pública implementadas no governo FHC, comandadas pelo senhor Bresser Pereira, como a disseminação de OS e OCPs no serviço público ou a lei de responsabilidade fiscal, foram revistas? Não. Tá ligado? Então, assim, não é que seja a mesma coisa um governo do PSDB ou um governo Lula. Um governo Simone Tebet ou um governo Lula. Não é a mesma coisa, tá ligado? É isso. Não é a mesma coisa. Mas veja, há diferenças do ponto de vista tático, do ponto de vista da formatação de políticas públicas, do ponto de vista do diálogo com movimentos sociais, com sindicatos, com personalidades do mundo da cultura, do ponto de vista, talvez, da existência ou não do ministério, de uma secretaria. Então, por exemplo, se o PSDB, se o Eduardo Leite fosse presidente, ia ter Ministério da Igualdade Racial? Talvez não, tá ligado? Talvez não. A Xana Guajajara seria ministra dos povos originários? Provavelmente não, percebe? Agora, tanto no governo Lula quanto no governo Eduardo Leite, o latifúndio e o papel do Brasil enquanto um país primário exportador é inquestionável. Percebeu? Tanto no governo Lula como no governo Eduardo Leite ou qualquer outro tucano, sei lá, Raquel Lira aqui de Pernambuco, ou qualquer outro liberal, tanto no governo Simone Tebet. Por exemplo, um governo Eduardo Leite seria um governo que faria um discurso contra a violência policial e defendendo os direitos humanos das pessoas encarceradas, como você tem no governo Lula pessoas que fazem esse debate, como o ministro Silvio Almeida. Provavelmente o governo Eduardo Leite não faria isso. Mas nem o governo Lula, nem o governo Eduardo Leite vão tomar medidas concretas, objetivas e ousadas para desmontar o aparato penal burguês de genocídio da população negra. Tanto o governo Lula quanto o governo Eduardo Leite ou qualquer outro tucano vão manter o superávit primário, o regime de metas de inflação, a ideia da autonomia do Banco Central e por aí vai. Ainda que a política econômica tenha diferenças, ainda que a equipe ministerial no Ministério da Fazenda tenha diferenças, ainda que a disposição de distribuição do orçamento público tenha diferenças. Então a gente está caminhando no Brasil para uma situação em que de um lado tem reacionários, fascistoides, conservadores, imbecis de todo tipo, e do outro lado tem um amplo campo que pega social-liberais e políticos de direita que tem um mínimo de civilidade, sabe? Então assim, hoje no Brasil, eu vou perguntar isso para vocês. Líder político de esquerda, que tem influência, assim, que tem um peso, que tem um cargo, por aí vai. Quem é que vocês conhecem que defende reformas profundas e estruturais de maneira séria, inegociável, de maneira irredutível? Eu consigo citar o Glauber Braga. Consigo citar também a Natália Bonavides. Cito também a Sâmia Bonfim, a Talíria Petroni. Embora a Talíria Petroni nos últimos tempos eu tenha tido algumas discordâncias a mais com a atuação parlamentar dela, mas no geral é muito boa. E meio que para aí, viu, gente? Na moral, assim, quantas figuras de esquerda você olha assim, meu irmão, é essa liderança, é essa da reforma agrária, da reforma urbana, de reestatizar tudo que foi privatizado, derrubar teto de gastos, derrubar contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, defender um projeto radical de soberania popular, de soberania nacional, um projeto socialista, sem recuo, sem esconder seus objetivos, proclamando abertamente o seu projeto. Quantas lideranças vocês conhecem nesse perfil?